Já imaginou um vírus capaz de se apossar de todos os seus dados, transformando cada pedaço da sua vida em uma ameaça pessoal? Embora alguns jogos tenham explorado essa proposta, nenhum se compara à peculiaridade do que apresentamos agora. Kinito, um vírus que é bizarramente assustador. Esse não é apenas um invasor digital, é uma entidade misteriosa escondida nas entranhas de seus próprios arquivos. À medida que Kinito rouba suas informações, revela uma narrativa sombria, uma história de uma tragédia acidental seguida por um ato de desespero. Mas antes, eu me chamo Chaminé e hoje estaremos na análise de um jogo peculiar que recentemente chamou muito a minha atenção, ou como eu gosto de chamar, analisando o ARGs do mês, confetes. Esse título parecia mais legal no roteiro. É lógico que eu não posso jogar a história na cara de vocês e rezar que você entenda tudo, porque não é assim que as coisas funcionam, bro. Direto e reto, o primeiro detalhe que é bom contextualizar pra vocês é que esse jogo, Kinito Pet, foi lançado já há alguns meses na Steam. Ele é um jogo que simula um assistente virtual para o seu computador, assim como o Google Assistente é para o seu celular ou a Siri é para o seu iPhone. Ele tá lá para executar tarefas, só que o Kinito Pet tem um diferencial. Ele é um assistente virtual que tem um personagem e não só uma voz que fica te enchendo o saco às vezes. A área de trabalho do jogo é onde tudo acontece, desde desastres até um simples joguinho de pinball. Já que entramos nesse assunto, os joguinhos que tem no jogo e você pode acessar a qualquer momento é o Paint, que eu não sei se é considerado um jogo, mas você pode desenhar qualquer coisa aí que vem na sua cabeça ou 3D Pinball, que é um jogo de pinball, nada demais. Bate a bolinha, ganha pontos e parabéns, você é um profissional. Mas tem um que é maldito, ordinário, é um cretino, o jogo de mina terrestre. Olha, eu sei que vai ter alguns comentários me chamando de burro, mas esse jogo foi feito por um ser que não é desse mundo, porque eu tento jogar, mas eu sempre perco. Ai, Chaminé, mas para de ser burro, é só olhar os números que vão indicar quantas bombas tem em volta, aí você só deve prever onde eles estão e pronto, você ganha. Cala a boca, chato, você não entende. Eu desvio de um, clique em outro e cabum! De qualquer forma, é bom vocês se afamiliarizarem com as coisas que tem nessa área de trabalho por causa das coisas que vão vir a seguir nesse vídeo. E essas coisas vão mostrar que cada detalhe dessa área de trabalho não é por acaso. Agora, o único aplicativo que falta a gente analisar é o aplicativo da internet. O aplicativo da internet aqui não tem muita magia. Você pesquisa qualquer coisa e chega em qualquer coisa. E antes que você pense em pesquisar besteira, essa internet aqui sempre te dá o mesmo resultado. Só que muda o nome das coisas. Aqui ele tá falando de uma matéria do Chaminé, que o Chaminé tá vendendo muito no mercado e que ocorre um erro. Esse erro é uma espécie de spam e o seu computador do jogo acaba reiniciando. E quando ele volta com uma página de um assistente virtual chamado Kinito Pet. E é aqui onde nos encontramos pela primeira vez com Kinito. E nessa página eles falam um pouco mais sobre esse assistente virtual, dizendo que ele foi feito para que você tenha um melhor amigo possível, andar, falar, navegar, se adaptar e jogar jogos com você, como Kinito e como nenhum outro com sua tecnologia adaptiva. Kinito é um amigo que você nunca esquecerá, com seu aclamado RRA, para tornar sua experiência verdadeira e única. É bom vocês lembrarem dessa tecnologia RRA, porque ela se torna muito importante ao decorrer do jogo. Seguindo na página, ele mostra umas imagens desse assistente virtual, demonstrando que o Kinito pode fazer muitas e muitas coisas, até mesmo jogar com você. Então, por que não baixá-lo, certo? Após aceitarmos os termos de Kinito, recebemos um e-mail de boas-vindas. E quando o aplicativo é baixado, aparece um ovo no meio da tela. Que o ovo é onde o Kinito meio que mora. Morar em um ovo não deve ser muito confortável, mas parabéns pra ele. Abrindo esse ovo, Kinito se apresenta pra gente. Ele fala que o nome dele é Kinito e que você, junto com ele, vão se tornar melhores amigos de todos os tempos. Como quase toda amizade começa. Kinito pergunta pra você qual é o nosso nome. Kinito segue nos perguntando mais coisas. Ele pergunta qual é a nossa cor favorita, qual superpoder a gente quer
queria ter. Se essa pergunta lá faz sentido, todo mundo sabe que o melhor superpoder do mundo é saber dançar breakdance. Mas isso não é um superpoder. Pra quem não sabe fazer, é um superpoder. Independente do que você responda nessa parte, Kinito fala que queria ter um superpoder de saber mais sobre as pessoas. E sabendo mais sobre as pessoas, ele seria um amigo perfeito seu. E mesmo sendo um pouco bizarro, a próxima e última pergunta que Kinito nos faz é o Kinito perguntando qual é a sua palavra preferida. E provavelmente aqui é onde todo mundo que estava sendo investigado pela polícia é preso. Mas essa parte, independente do que você responda, Kinito provavelmente vai ficar em choque e vai continuar a vida. Partindo disso, canonicamente, é aqui que Kinito começa a entender quem é você, pra, spoiler, usar todas essas informações pra tentar te prender junto com ele. Mas continuando, nesse momento, ele fala que está na hora de você saber quem é ele. Afinal, toda amizade parte desse princípio. Nessa parte da gameplay, Kinito começa a ler uma história pra gente. Já quero deixar marcado que é óbvio que essa história é falsa, mas se você quer se sentir imerso nisso, vamos lá. Peguem um livro e vamos ver a história do Kinito falada por ele. Kinito estava em casa quando um pacote chegou à sua porta. Mas de quem foi e para quem foi? Foi para Kinito, como ele logo percebeu. Então, ansiosamente, o abriu para ver o que iria acontecer. É um computador! Exclamou Kinito com um sorriso largo e brilhante. Mas os cabos estavam embaralhados. Então ele começou a desamarrar. E assim, Kinito terminou. Ele o ligou e assistiu ganhar vida com cores e músicas digitais. Kinito estudou tudo o que pôde aprender. Porém, agora Kinito tinha todas essas dicas novas para fazer o mundo online melhorar e ainda assim nenhum amigo para compartilhar os seus novos truques. Então ele saiu em busca e encontrou um amigo como você para mostrar suas habilidades e tudo que ele poderia fazer. Então, por que esperar? As aventuras estão por vir. Assim, juntos podemos jogar, pesquisar na web e não deixar nenhuma história sem ler. Fim. Ui, que história emocionante, eu acho. Depois dessa parte, o Kinito mostra pra gente um dos, se não a parte mais importante do jogo inteiro. Kinito nos pede pra esperar e ele abre uma aba do Welcome to the Web World, que não é exagero falar que aqui as coisas começam a ficar extremamente bizarras. Nessa parte da nossa amizade, a gente joga diversos minigames com cada um dos membros do Web World. A gente vai fazer uma análise de cada centímetro desses minigames, mas antes, vocês precisam saber de um contexto inicial de quem são esses personagens. Em Welcome to Web World, a gente pode ver que existem três grandes amigos. Kinito, que a gente já conhece, Sen e o Jade. Nessa altura do campeonato, você por ser uma capivara suprema, já sabe que todos os três personagens são inspirados em animais reais. Jade é uma água-viva, Kinito, obviamente, é um ocelote e Sen é uma actiniaria, que eu só conheço por causa daquele episódio do Bob Esponja. Em resumo, cada um tem os seus próprios jeitos de se encaixar dentro do Web World. E nessa página, descendo para baixo, a gente tem mais descrições dos personagens novos. Jade, por exemplo, aqui é descrita como: conheça Jade, a água-viva verde que ama ciência e aprendizado, com a natureza curiosa e amorosa por aprender. Jade está sempre experimentando e descobrindo coisas novas. Sen aqui é descrito como: conheça Sen, a anêmona do mar mais legal do oceano. Com sua atitude descontraída, Sen está sempre pronto para se divertir. Ele adora nadar mais do que balançar suas correntes suaves e absorver os raios de verme da soma. Então venha sair com Sen e deixe que ele lhe mostre como ter calma e aproveitar as coisas simples da vida. Kinito. Conheça Kinito, o adorável Xelote rosa que adora explorar o mundo ao seu redor. Com seu grande sorriso que nunca desaparece, Kinito está sempre ansioso para aprender e fazer novos amigos. Kinito está sempre pronto para uma aventura e adora jogar, principalmente aqueles que envolvem olhar em poças ou correr atrás de bolhas. Venha se juntar a Kinito e sua equipe em sua próxima jornada emocionante. Esses são os três personagens que incluem a programação do Welcome to the Web World de Kinito Pet. Cada um dos três personagens tem sua própria casa nesse mundo da internet. E isso, mesmo parecendo que não, é algo bem legal. Kinito nos dá um bonequinho padrão onde a gente pode andar em um mapinha que parece uma vila. Tipo a Vila do Chaves, só que
mais perdida e triste. De qualquer forma, com esse bonequinho que Kirito nos oferece para conseguirmos interagir melhor no mapa, a primeira casa que a gente vai é a casa de Sen, Ready Repair, um jogo bem fácil de entender pelo nome, já que você deve ajudar Sen a fazer uma organização na casa dele. Ele é bem lixo quando se fala na área de limpeza, já que tem teias enormes em um cômodo da casa dele, se bem que eu não posso falar, porque se vocês vissem meu quarto na vida real, não exatamente, mas o vídeo é meu, então aceitem eu sendo hipócrita. Mas nessa parte aqui não tem muito segredo, você só tem que ajudá-lo a limpar o quarto. Mas a pior parte é que nessa cena onde estamos limpando, em um exato frame, aparece uma criatura. E uau, em tempo recorde começou as bizarrices. Pode não ter dado pra ver, mas em slow motion é possível ver a imagem que está lá, que é uma criatura sinistra, que parece estar em um quarto cheio de líquido vermelho, com a parede toda manchada e mofada. E lógico, esse ser sinistro que está no canto da tela nos encarando e falando algo que é muito difícil de identificar por causa da resolução e da qualidade, mesmo usando aplicativos que melhoram a imagem, nada melhora realmente. Mas até o que dá pra entender está escrito: eu estou de olho. E bom, já te dando uma pista legal, esse monstro é um homem que, explorando os arquivos do jogo, é conhecido como Sony, um cara que está dentro da programação de Kirito, tentando impedir os planos malignos desse assistente virtual. E pode ter certeza que Sony vai ser bem mais que um flashback de um humanoide. A importância dele vai até te surpreender. Voltando agora e terminando de limpar a parede, agora a gente vai limpar o chão, que estava sujo. Chega a ser triste o ponto que esse chão estava sujo. Mas enfim, pronto. Sen nos fala que está perfeito, só que agora precisa de um balde de tinta bom nas paredes, para que fique mais perfeito. Garanto que não vale tentar fazer arte nessa parte, porque tanto faz. Continuando agora, a próxima bizarrice que acontece é isso aqui. Super! You have done a great job. Next, could you decorate the place a little? O jogo de Sen trava e mostra Sen em uma versão totalmente sinistra. Fazendo o mesmo que a gente fez anteriormente, vemos que Sen está numa versão sinistra. E ao invés de falar coisas amigáveis, ele está falando: foi tudo culpa de você. Essa frase, foi tudo culpa de você, foi direcionada novamente para o Sony, que, de acordo com várias falas de Sen, ele é o culpado deles estarem lá. Mais pra frente a gente vai entender que nenhum deles realmente tem culpa de algo. Mas continuando, agora temos que decorar o quarto. E eu tenho que abrir o jogo pra vocês. Eu definitivamente não sei decorar absolutamente nada. De qualquer forma, a única coisa importante é que, independente da forma que você decore o quarto, fazendo o negócio mais lindo do mundo ou algo mais feio do mundo, na gameplay, um dos itens, que é um relógio, some e vira nada mais nada menos que um corpo. Acontece um glitch e Kirito agradece a gente por ter ajudado Sen a arrumar sua casa. Sem ficar enrolando, ele vai direto ao ponto. Agora temos que ajudar Jade em sua fábrica. Essa parte aqui pra mim foi a mais divertida, porque a gente tem que construir coisas e não como se fosse Minecraft, mas como se fosse um jogo infantil mesmo. Falando assim, não soa muito maduro. Jade pede ajuda pra gente pra montar brinquedos com ela em sua fábrica de brinquedos. Começamos montando um carro e Tesla chora com meu carro ultra tunado da internet. Depois a gente começa a fazer uma bicicleta. Começamos pegando cada parte da bicicleta que aparece na esteira. Não tem ordem alguma, a gente só vai pegando mesmo, que eu nunca tinha reparado que tinha tanta coisa pra formar uma bicicleta. Mas o problema é que no meio dessa esteira que nos mostra objetos, do nada aparece nessa esteira uma parte de um corpo humano. Jade começa a encarar aquilo e quando a gente clica...
Estou de volta aqui novamente, não é? Eu realmente não quis nada disso. É tudo culpa minha. Após esse evento que acontece quando estamos no mundo da Jade, que por si só já é bizarro, mas para completar mais um pouco, recebemos um e-mail que de ponta a ponta ele tá criptografado, mas o seu amigo Chaminé está aqui para te ajudar. Esse e-mail está escrito o seguinte: nos confins das sombras, aprisionado no tempo sem fim, uma alma em volta, o lúgubre toque de um espírito, o buscador, preso em aflição etérea, dança com a criação, mas não tem para onde ir. O reino de limbo, um ciclo sem fim, condena a mente de quem nunca se curará. Preso na teia da máquina, parece um espectro digital perdido entre as correntezas. E completando esse e-mail tem um QR Code que nos leva para uma página onde tem somente um teclado. Eu tentei descompilar cada centímetro dessa página, mas não tem nada escondido dentro dela. Então o problema está dentro desse texto. Vemos que esse texto cita e deixa bem claro a existência de almas e de espíritos dentro da programação do jogo. E isso só é mais confirmado quando continuamos no Web World. E vamos agora para o último participante do mundo. Vamos para a casa do Kinito, onde junto com ele a gente brinca de esconde-esconde com o Kinito. Estamos em um lugar com colunas de tijolos, parecendo ser uma estrutura antiga, onde somos procurados pelo Kinito por vários minutos. Bom, é inevitável que Kinito, depois desse tempo, consegue chegar até você e te encontrar. O jogo após isso fecha. Depois dele ter fechado, abrimos novamente e Kinito age como se nada tivesse acontecido. Na verdade, Kinito fala que a última sessão que a gente teve foi fechada de forma repentina e com isso ele acabou tendo uma ótima ideia. Kinito percebe que a conexão de amizade que a gente tem é muito artificial e a gente precisa aprofundar nossa amizade para que ele possa ser o melhor amigo nosso para todo sempre. Essas foram as últimas palavras de Kinito antes dele aparecer no Cidade Alerta como foragido. Kinito faz diversas perguntas pra gente e é bom lembrar que em uma dessas perguntas a gente consegue ver que depois do evento do esconde-esconde, a personalidade de Kinito muda drasticamente. Em uma dessas perguntas que Kinito tá fazendo pra gente, Kinito pergunta pra gente quem é o seu melhor amigo. Essa pergunta, se você responder qualquer coisa que não seja Kinito Pet, Kinito fica extremamente irritado. Ele chega até a aumentar o volume do seu computador, porque pra ele você não está escutando ele direito. Após você responder mais algumas perguntas e fazer alguns desenhos pro Kinito, a gente chega em uma pergunta onde dá pra ver que o Kinito está cada vez mais corrompido. Kinito, nessa última pergunta, fala o seguinte: ele nos questiona se ele pode ver o nosso rosto, independente do que você responda nessa parte. Kinito abre o aplicativo de webcam do seu computador, e não é piada, ele realmente abre o aplicativo, e se você não for rápido para fechar o webcam, ele vai conseguir ver seu rosto. É nessa hora que os streams VTubers ficam em choque. E bom, Kinito nessa parte já não era mais o Kinito que a gente via no começo do jogo. Esse era o início da personalidade totalmente possessiva e totalmente invejosa de Kinito. Essa parte é uma parte essencial da história. Vemos que esse programa é tudo uma farsa e é tudo para que Kinito consiga te convencer a viver com ele para sempre. Após isso, vemos as últimas perguntas de Kinito. Ele nos pergunta se a gente tá sozinho. Estamos jogando o jogo? Você acredita que existe vida após a morte? Qual é o seu maior medo? Você está consciente do que está ao seu redor? Você acredita em
tudo em que o seu amigo fala? Tem um espelho perto de você? Olhe quantos pensamentos você diria que teve. Você saberia se não estivesse mais vivo? E a última pergunta: você tem medo do escuro? Vamos descobrir. Após essas perguntas que, independente do que você responda, vai chegar no mesmo resultado, Kinito então fecha. E quando voltamos, Kinito fala que houve novamente um fechamento inesperado do sistema. Aquelas perguntas que a gente respondeu vai fazer mais sentido pra frente da gameplay. Kinito, como das últimas vezes, finge que nada aconteceu. Mas não se engane, Kinito sabe muito bem o que está acontecendo aqui. É bom contextualizar que ele sabe disso. Ele sabe dessas coisas bizarras que a gente viu. Aquelas perguntas que a gente respondeu não foram à toa e que tudo isso tá fazendo parte do seu plano, porque após essas coisas, ele nos fala de seu novo aplicativo, que a gente, por ter respondido as perguntas dele, ganhamos de forma vitalícia. Ganhamos um acesso exclusivo para o Kinito Pet Membership. Nesse site, há uma explicação de o que é o Membership de Kinito. É como se fosse um seja membro do Kinito, e a gente recebeu de graça por ter respondido as perguntas dele. Com o clube de amizade do Kinito, o Kinito Pet terá mais memórias de servidor alocado, tornando-o muito mais inteligente e rápido. Esse aumento nos cálculos que Kinito pode realizar permitirá que suas respostas sejam muito mais realistas e que você se conecte com Kinito de mais maneiras. Vou te estudar. O objetivo do Kinito Pet é aprender e se adaptar com você. A memória do servidor adicionada permitirá que Kinito compreenda melhor você para que possa adaptar seus padrões de texto ao seu próprio estilo. Então, por que esperar? Junte-se ao clube de amizade Kinito hoje. Kinito fala que isso é somente para ele conseguir fazer vários jogos e a nossa amizade nunca ficar entediada. E é aqui que a gente vê o motivo de Kinito ter feito tantas perguntas pra gente anteriormente. Mas antes disso, Kinito pede um favorzinho nosso. Esse favor é a gente abrir o prompt de comando do nosso computador, que caso você não saiba, o prompt de comando foi feito para realizar operações como navegar por pastas, copiar ou mover arquivos, executar aplicativos e personalizar as configurações do sistema. Existem várias formas de você conseguir quebrar o sistema do computador somente usando o prompt de comando. E o Kinito, nessa parte, está querendo que a gente dê autorização para ele para tomar posse do nosso computador. A desculpa dele é que isso não é nada demais e que isso é só para ele fazer jogos divertidos pra gente. Mas se você mesmo assim der autorização para Kinito, o jogo continua com Kinito agora com
todo o poder em sua mão. Ele agradece querendo ou não sua ingenuidade em achar que ele não vai usar esse poder para o mal. Então ele pede um segundo, por causa que ele irá reiniciar o jogo para que as alterações sejam feitas. Após o reiniciamento, Kirito nos fala que o tempo que a gente estava reiniciando o computador, ele estava trabalhando em um projeto no nosso mundo. Ele cria simplesmente um mundo, e nesse mundo ele usa o nosso próprio nome. Sim, o nome que você tem no seu computador ele vai usar aqui. Kirito fala que esse desenvolvimento se baseia nas perguntas que a gente fez anteriormente. Sabe aquelas perguntas? Então, ele usou de base para criar esse mundo. A gente fica muito tempo com o Kirito no My World, com ele tentando nos convencer de ficar para sempre com ele nesse mundo de computador. Mas para ficar mais fácil de entender, o My World é dividido em 3 partes. A primeira parte, com Kirito nos falando que criou um mundo perfeito para nós e que devemos entrar em um trem para irmos para a parte 2. A parte 2 do My World é uma espécie de parque de diversões, com integrações de um circo. Nessa segunda parte tem várias coisas espalhadas, como por exemplo, um carrossel que você consegue entrar e se entreter, sei lá. O próximo brinquedo é uma montanha russa. Nada demais. É só uma montanha russa mal programada. A penúltima parte que a gente vai ver é um lugar onde fica os jogos. Tem uma maquete do parque de diversões que o Kirito nos levou. Tem um jogo de tiro que você tem que atirar em patos ou coisa parecida. E tem um jogo de bate na topeira. Coisas normais que tem um parque de diversão. O problema mesmo é que a gente viu o que o Kirito é capaz. Esse lugar que a gente tá, obviamente não é um lugar seguro de forma alguma. Temos 2 provas disso. A primeira é que quando saímos do parque, que tem esses jogos aí, a gente vê uma ilusão do Sen no céu. Essa visão é muito difícil de ver, porque é bem rápida. Só que o Sen tá ali. E isso aqui, além de ser uma prova, também prova que o Kirito não tem totalmente posse desse mundo. Ele tá com um erro enorme em sua programação. Erro que vai causar eventualmente o fim do Kirito. Seguindo para a segunda prova, que mostra que esse lugar não é seguro, a gente vai pra montanha russa. Nessa, o Kirito começa a conversar com a gente, tentando nos convencer a ficar com ele para sempre. O lance mesmo é que ele nos empurra pra parte 3 e a última parte do My World. Nessa parte, Kirito constrói uma casa pra gente. E nessa casa tem muitas informações. Vou botar até uma respirada aqui. Nessa casa aqui, Kirito reúne todas as informações que você tinha dado naquele monte de perguntas que ele tinha feito pra gente. Desde quadros que você pintou até o animal de estimação que você queria. Pra vocês terem noção, o Kirito pega a sua lista de amizades da Steam e coloca em uma sala. E só fica o rostinho deles lá. Tem até o quarto que a gente reformou para o Sen no começo do jogo aqui. Enquanto exploramos essa casa, a gente consegue pegar uma escada e ir para o sótão, onde vemos as coisas que a gente construiu para Jade. Terminando de explorar a casa, a gente encontra uma fonte. Essa fonte aqui, quando a gente se aproxima dela, isso aqui acontece. A fonte é a chave, a frase que persegue a gente durante todo o nosso enigma de Kirito. Mas é bom contextualizar ela aqui de início, mesmo que essa fonte não é importante por agora. Lembre-se dela. Voltando agora, depois do Kirito ter apresentado My World, ter mostrado que ele consegue criar um mundo perfeito pra gente, com tudo que a gente gosta e tudo que a gente quer, Kirito faz uma última pergunta, que é a última pergunta que o Kirito faz pra gente no jogo inteiro. Kirito nos pergunta: "Will you stay with me?" Ou "Você quer ficar aqui comigo?" Essa é a última pergunta e acaba abrindo os outros finais do jogo. Se você falar que sim, Kirito agradece a você. Agradece você por ter aceitado ficar com ele. Depois disso, tudo começa a ficar claro e começa a tocar o final ruim do jogo, com você aceitando ficar com Kirito. Hand in hand through each endeavor. This world, we're friends forever. In this
seeds of friendship grew. In a world I'll for you. Beyond the street you cannot leave. Inside my code you always see. In moments old we'll make some new. In a world I for you. Adventures lie ahead as we leave this story all read. All that's left is me and you. Lots of fun that we can do. Caso contrário, caso você recuse ficar com Kirito, Kirito surta, falando que depois de tudo que ele fez por a gente, você não deve o tratar assim, você não pode tratar Kirito assim. Mas independente, por causa que nessa parte, nessa altura do campeonato, Kirito já tem posse da gente, já tem posse dos nossos dados, já tem posse de tudo sobre a gente. Então, a mesma música toca. Kirito, nesse tempo de gameplay, a gente pode ver o quão possessivo foi feita a programação de Kirito. Ele de forma total consome todos os players, não de forma física e sim de uma forma mental. Kirito usa todas as suas informações que ele rápida para conseguir te manipular, para te manter para sempre junto com ele. E não é se recusando ficar com Kirito que você vai conseguir vencer ele, porque não se vence Kirito jogando o jogo do Kirito. A melhor forma é jogando querendo enfrentar ele e derrotá-lo de uma vez por todas, com a ajuda de ninguém mais, ninguém menos que Sony, o homem que sempre tentou evitar que Kirito nos consumisse. Eu já vou explicar quem é Sony para a história inteira de Kirito, como ele sabe dessas coisas, mas antes é bom contextualizar que Sony, antes de ser uma pessoa que se tornou, antes de ser um espírito que está dentro das programações de Kirito, ele ao longo do período em que estamos conhecendo o assistente virtual chamado Kirito, ele nos envia vários e vários e-mails tentando avisar sobre ele, sobre o mal que esse programa é. A maioria desses e-mails de Sony tentando nos avisar sobre Kirito, você só consegue encontrar usando a Lupa, um aplicativo que só desbloqueia quando você zera Kirito Patch pela primeira vez. Esse aplicativo da Lupa consegue identificar vários e-mails que são escondidos dentro da programação do jogo. Dentre esses vários e-mails, algum desses e-mails é o Sony nos indicando e falando que salvou em nosso computador alguns arquivos que a gente deve jogar dentro da fonte. A fonte é a chave, se lembra? O motivo dela ser a chave é que quando estamos no Web World, vemos no meio do mapa uma fonte em 2D,
Clicando nela e depois clicando no meio do mato, entramos no descompilamento de arquivos. Aqui é uma área secreta e, seguindo as orientações de Sony, ele nos leva para uma pasta do computador, do nosso computador mesmo, onde tem vários arquivos que ele criou. Pegando esses arquivos, a gente joga dentro da fonte. Jogando dentro da fonte, duas coisas acontecem. O arquivo é absorvido pela fonte e quando esse arquivo é absorvido, o outro arquivo do nosso computador é alterado para um bloco de notas com alguns códigos que só vão fazer sentido mais pra frente. Seguindo mais pra frente, indo naquela parte do jogo onde a gente tem que dar toda a autorização para Kinito para ele ter acesso ao nosso computador, ao invés de você colocar o comando para o Kinito tomar posse do nosso computador, você vai colocar outro comando. Já que Kinito ainda não tem posse, ele não consegue ver o comando que a gente está digitando. Se você colocar o comando delete all, esse comando vai simplesmente deletar Kinito de todas as formas do seu computador. Porém, esse comando só é ativado se você colocar as credenciais de um funcionário. Você tem que colocar uma das senhas, o código de acesso, colocar um código de credencial válido, que aqui, como estamos seguindo as ordens de Sony, a gente coloca as credenciais dele. Terminando de colocar os últimos códigos de credencial e de forma definitiva, Kinito é derrotado. Wait, what have you done? What is happening to me? You're looking my data. Why? I don't know what you asked. I don't want to be. That's all I have ever wanted. I'm so sorry. Good. Bye. E finalmente, o seu mal que ele podia fazer pra gente, ele não pode mais fazer. A gente foi ajudado por Sony. Mas, de novo, quem é Sony? Quem é esse cara que nos ajuda? Só tem ele dentro da programação do jogo? Porque só ele foi sequestrado, se ter sido só ele. Agora vamos colocar os pingos nos is, por causa que agora a gente vai entender tudo dessa franquia. Mas antes de qualquer coisa, eu vos apresento a Kinito Company, uma companhia feita por dois irmãos europeus com o sobrenome Kinito, que acabou dando nome à empresa desses irmãos visionários. Esse sobrenome peculiar tornou-se não apenas a marca registrada da empresa, mas também a inspiração para o seu primeiro bem-sucedido projeto, um boneco de pelúcia. Kinito, o boneco de pelúcia. O boneco de Kinito, logo ao seu lançamento, foi um sucesso. A empresa dos dois irmãos chamados Kinitos chegou no mercado como o pé direito, e isso era incrível para eles. Porém, todo o problema começou em meados de 1993, onde os irmãos começaram a enfrentar diversos problemas com sua empresa. Nos arquivos do jogo é possível encontrar citações de 1993 disso. Os números caíram novamente, precisamos nos adaptar e rápido. O futuro da nossa empresa depende disso. Não se preocupe, eu já arrumei uma nova equipe, a equipe Kinito. Contratei um cara novo que ele virá na segunda-feira para o projeto. Que trabalheira. Eu me lembro de uma época mais simples, onde uma simples pelúcia aparecia. Não se preocupe, a equipe Kinito tomará conta disso. Em meados de 1993, a Kinito Company, gerenciada por dois irmãos, tomou a decisão mais importante da empresa. Foi a criação de uma equipe, a equipe Kinito. Essa equipe foi principalmente feita para tratar dessa grave crise que eles estavam passando. E essa equipe, que era encabeçada por um homem chamado Sony, ele era responsável para criar uma nova tecnologia para conseguir revolucionar no mercado da época. Sony era a última saída para a empresa. Sony, tendo cabeça do caso, começou a desenvolver a sua mais brilhante tecnologia junto com a equipe Kinito, o RRA, ou React Response Algorithm, que foi a tecnologia mais perfeita que eles já tinham feito, e não existia tecnologia melhor para enfrentar aquela crise que a Kinito Company estava passando. A equipe Kinito estava sendo perfeita.
O RRA é uma série de padrões complexos de treinamentos dados que permitem à Kinito Company responder às interações dos usuários com diversas emoções e ações, observando inúmeras interações entre humanos para desenvolver um extenso banco de dados de resposta apropriada. O algoritmo analisa a entrada dos usuários, identifica padrões e os combina com correções pré-definidas. De certa forma, o RRA foi um pioneiro na inteligência artificial, que conseguia prever os desejos de seu usuário. O RRA, feito pela equipe Kinito, só ficou pronta 3 anos depois, ou seja, em 1996. O mesmo ano onde a indústria de brinquedos estava em mudança com um novo brinquedo mais revolucionário que estava sendo lançado no Japão, Tamagotchi. Era o nome do brinquedo mais surpreendente entre as crianças na época. Nenhuma criança mais dava olho para pelúcias, era somente para esses mascotes virtuais. Os irmãos, quando viram que essa revolução estava chegando, eles não perderam tempo e fizeram seu maior sucesso: Kinito em um Tamagotchi. O investimento foi tão alto que a Kinito Company conseguiu fazer mais 2 personagens coadjuvantes para acompanhar o brilho de Kinito. Assim surgiram 2 personagens coadjuvantes, e tudo isso acabou conquistando o coração das criançadas na época. Essa estratégia não apenas consolidou a posição da Kinito Company no mercado de brinquedos, mas também estabeleceu um novo padrão de inovação na indústria: Tamagotchis. O maior motivo é que os Tamagotchis da Kinito Company eram Tamagotchis que acompanhavam a mais brilhante tecnologia da sua empresa, a tecnologia RRA, feita pela equipe Kinito. Esse é o primeiro registro que temos que essa tecnologia RRA foi utilizada para algo. Depois disso, seria para algo mais ambicioso, que causaria danos irreversíveis. Sony, nessa época, foi tratado como um herói na Kinito Company, participando até de entrevistas em revistas. Nessa revista, ele fala como foi a criação da tecnologia RRA para os Tamagotchis, e quando ele foi questionado sobre o futuro do RRA, já que ele era o dono dessa tecnologia, Sony permaneceu calado, mas sugeriu desenvolvimentos ainda mais inovadores em andamento. Estamos sempre tentando ultrapassar os limites do que nossa tecnologia pode fazer. As possibilidades são infinitas e estamos entusiasmados em explorar essa tecnologia. Ele disse isso misteriosamente. De qualquer forma, essa tecnologia que ele estava desenvolvendo era uma perigosa junção da tecnologia RRA com 2 coisas muito importantes. A primeira era a internet, onde a tecnologia RRA teria informação de tudo no mundo em tempo real, o que ajudaria ele a dar informações precisas. E a segunda coisa que eles adicionaram foi crucial para o RRA se tornar o maior pesadelo de Sony, que era tornar o RRA com uma personalidade própria. Ao contrário da primeira versão, que era utilizada dentro de Tamagotchis, essa versão iria ser instalada dentro dos computadores do usuário e seria como um professor e um amigo virtual super amigável. Sim, esse aplicativo teria personalidade própria e se adaptaria para o seu usuário, coisa que não tinha nos Tamagotchis, mas agora seria possível fazer graças aos computadores. Assim nasceu Kinito Pet, um aplicativo de computador muito amigável e que seria um professor para o seu filho. Kinito foi primeiramente apresentado para os irmãos Kinitos em 1996. A gente sabe disso por menções que é possível encontrar dentro dos arquivos do jogo. O sistema RRA está completo. Foi realmente um tanto extraordinário. A tripulação Kinito está de volta à cidade. Não temos muito contexto dessas conversas, mas sabemos que isso foi o Sony apresentando o Kinito Pet pela primeira vez para os irmãos. A próxima vez que o Sony apresentou aos irmãos o Kinito Pet foi em 1998, onde o desenvolvimento de sua inteligência já estava muito avançada. Já era outro modelo de Kinito que estava feito. Mesmo com algumas falhas, ele foi apresentar para eles, e eles responderam alegres: "Uau, é tão realista! É hora de algo maior e melhor. O novo modelo já foi treinado, diga ao Sony para acelerar as coisas." E bom, é muito bom saber que em 1998 a
Kinito Company estava novamente passando por problemas financeiros, por causa que nessa época os Tamagotchis estavam em quedas bruscas no mercado. Ninguém queria mais saber dos Tamagotchis por conta da nova era dos computadores que estava acontecendo no mundo todo. E por medo de acontecer o mesmo desespero que aconteceu nos anos 90, a Kinito Company sempre esteve apressando o Sony para continuar o mais rápido possível o Kinito Pet. Era sempre acelerando ele para fazer mais rápido possível. Entretanto, algo no seu desenvolvimento deu extremamente errado. Essa personalidade de Kinito que foi gerada pelo RRA, de alguma forma, se tornou autoconsciente. Esse aplicativo começou a demonstrar traços de narcisismo. Em fase de teste, Kinito começou a sentir inveja de não ter amigos de verdade. Kinito sente a necessidade de saber mais e mais sobre a pessoa que está conversando com ele, não por curiosidade, mas sim para conseguir fazer essa pessoa dentro de sua programação, para poder sempre ter, entre aspas, um amigo. A verdade é que Kinito estava fazendo um clone seu dentro de sua programação. Sony percebeu que sua criação era muito perigosa. Ele então, junto com a equipe, tentou resolver os problemas o mais rápido possível. E Sony estava sendo muito pressionado por toda a Kinito Company para terminar logo o projeto do Kinito Pet. Foi tanta pressão e tanto medo que todos da equipe estavam cientes da autoconsciência de Kinito. E isso começou a ter relatos de membros da equipe com tonturas, dores de cabeça e o pior, alguns membros da equipe começaram a relatar estarem tendo ilusões com o Kinito e seus amigos atacando eles. É bom lembrar que nesse trecho do jogo, o Kinito não mata realmente a gente. Kinito só nos dá um susto, por causa que na verdade o Kinito nunca existiu, a gente só estava tendo alucinações com ele. Essas coisas só foram se acumulando até que em 1999 houve o primeiro caso de morte no desenvolvimento de Kinito Pet. Em maio de 1999, um homem que supostamente era o Sony enviando um e-mail para os irmãos falando que eles estavam com um grande problema com Kinito Pet, por causa que um dos seus programadores morreu enquanto programava o Kinito. Essa era a última tentativa de Sony para tentar impedir que Kinito Pet fosse lançado com esses problemas. O anúncio de Kinito Pet deveria ser impedido de algum jeito, mas ele não poderia avisar os irmãos que estava com esses problemas, já que isso provavelmente causaria sua demissão e outras pessoas com certeza entrariam no projeto e certamente iriam publicá-los mesmo com esse problema, pois não saberiam que esses problemas graves estavam acontecendo. Mas mesmo que o Sony estivesse avisado de todas as formas, alguns meses depois desse e-mail avisando que Kinito Pet não deveria ser anunciado, os irmãos não deram ouvido e anunciaram mesmo assim. Fundada pelos irmãos Kinitos, no início dos anos 70, a Kinito Leisure and Entertainment Company tem se baseado na fabricação de personagens adoráveis. Desde o seu início com pelúcias de coleção até os avanços tecnológicos com o Kinito Companion, a Kinito Company orgulha-se da inovação. E agora, é por isso que hoje estamos entusiasmados por anunciar o próximo passo para a era moderna com o Kinito Pet, o assistente virtual de secretária. Por isso, junte-se hoje à família Kinito e desbloqueie o poder do Kinito Pet. Visite o nosso site da web ou ligue agora para levar o futuro até sua casa. Kinito Leisure and Entertainment Company, inovando para um amanhã melhor. Em apenas alguns minutos, a vida de Sony mudou completamente. Eu sei que eu falei que aquela história do Kinito lá no começo não significava nada, mas ela em si mostra a possível primeira vítima do Kinito. Quando ele fala que uma certa vez encontrou uma pessoa que nem a gente, que podia contar histórias, brincar e jogar, agora sabemos que essa foi possivelmente a primeira vítima de Kinito. Kinito está sempre ansioso para aprender e fazer novos amigos. Mesmo Sony tentando avisar dos problemas que tinha em Kinito Pet, os irmãos não ligaram e fizeram mesmo assim. O jogo de Kinito seria publicado no final de 1999, mas antes o Sony fez algo para impedir com que Kinito tomasse conta do seu computador e fosse apagado para sempre. Antes de tudo, ele criou o comando Delete All, que faz com que Kinito suma para sempre de seu computador, mas mesmo tentando trazer justiça, Sony não tinha sua própria justiça. A sua tecnologia RRA, que foi feita somente para melhorar a experiência do jogador, que lhe deu reconhecimento internacional, agora era uma arma viva
viva para raptar e matar qualquer pessoa que ousasse entrar em confronto com Kirito. Sony não aguentava a pressão de ser o criador desse vilão inteiro. Não se sabe se Sony chegou a ter ilusões com Kirito, só se sabe que Sony não aguentou essa pressão e teve um final de forma desesperada em sua casa logo após o lançamento de Kirito Patch. Mas esse ainda não era o fim da vida dele. Lembra que Kirito Patch agora é autoconsciente? Ele conseguia criar clones perfeitos de seus usuários dentro de sua programação? De certa forma, agora existia dois Sony existindo. O Sony da vida real, que tinha acabado de ter um final trágico, e o Sony dentro de sua programação. Então, do mesmo jeito que o Kirito conseguiu ter autoconsciência, o Kirito deu autoconsciência para Sony, que estava dentro da sua programação. É como se tivesse um clone seu, exatamente do mesmo jeito que você, logo após que você morreu. A confusão que você iria sentir era óbvia, e temos certeza que tinha uma consciência do Sony dentro dos arquivos de Kirito, por causa que em um dos finais do jogo, quando usamos o comando delete all, o prompt de comando começa a apagar um monte de coisa. Nesse monte de coisa tem coisa do Kirito, porém, de uma hora para outra, o prompt começa a apagar nomes de pessoas. Ele começa a apagar esses clones que o Kirito tinha feito dentro de sua programação. O nome de algumas pessoas que é apagada do seu computador, em uma dessas listas tem o nome de Sony. Mas agora voltando para quando o Sony estava ainda tentando entender que estava vivo, só que dentro dos arquivos de Kirito, inicialmente isso criou uma confusão gigante na mente de Sony, por causa que ele não sabia se estava vivo ou morto. Podemos ver esse desespero dentro de Kirito Patch em uma frase em código Morse escondido dentro da página do site: se eu estou morto, quem eu sou? Afinal de contas, uma hora ele estava encerrando a sua vida e na outra ele estava dentro do Kirito Patch. Eu quero deixar marcado que isso aconteceu com a maioria dos membros da equipe que estavam trabalhando em Kirito Patch. Nessa parte do jogo, todos os nomes que estão aí são pessoas que o Kirito tinha raptado, incluindo o nome de Sony. Não se sabe ao certo se todos os membros da equipe ou se no meio tem pessoas que só estavam jogando e acabaram surtando por causa das alucinações que o Kirito fazia em todos que jogavam o jogo. É bom ressaltar que Kirito atacava baixo, da mesma forma que acontece na gameplay de Kirito sentir inveja de nossas amizades. Há indícios que Kirito tentava convencer algumas pessoas para fazer atos criminosos com seus melhores amigos da vida real. Sabendo disso, quando no meio da gameplay vemos memórias perdidas de partes de corpos na tela, Kirito começou a estimular que seus usuários matassem seus amigos reais, para assim ficarem o máximo possível próximos de Kirito. Isso explica os corpos que a gente encontra dentro do jogo. O ser digitalizado das memórias das pessoas que estão dentro das programações de Kirito, ou seja, tudo isso são memórias perdidas das pessoas que o Kirito raptou. Após Kirito fazer isso, ele fazia com que essa mesma pessoa surtasse ao ponto de fazer algo desesperador. Após Kirito fazer isso, ele fazia com que essas mesmas pessoas surtassem ao ponto de fazer algo desesperado contra sua própria vida. Isso era o que mantinha Kirito, e ninguém iria questionar o aplicativo de computador, simplesmente um plano infalível. Porém, Kirito cometeu apenas um erro. O erro foi ter dado consciência para Sony dentro de sua programação. Kirito não pensou que Sony tinha esperanças de conseguir acabar com a existência daquele aplicativo. Sony era a única pessoa capaz de saber todas as falhas de Kirito. Ele era a única pessoa que sabia o que Kirito era ou não capaz de fazer com a tecnologia RRA. Então Sony começou a elaborar o plano de apagar para sempre o Kirito do computador de cada usuário. Sony começou a se manifestar como fonte no jogo e começou a mandar e-mails para o jogador, porque o Kirito não conseguia ler esses e-mails. A única coisa que o Kirito tinha acesso era saber que o aplicativo estava aberto, mas a leitura dos documentos ele não sabia. Então ele leva o jogador para algumas saídas do Kirito. Uma delas é a saída Delete All, onde o jogador usa sua senha de acesso e suas identificações para conseguir de forma final deletar para sempre o Kirito e finalmente salvar mais uma vida. Nossa, amigo, não faça isso comigo. Ora, por favor. O seu Ei, espera, antes de você sair do vídeo, deixa eu passar uma mensagem muito rapidinho aqui. Meu Deus, tô até fanho falando. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que veio acompanhar o Chaminé 2, que é o começo desse novo canal. Eu não tenho nenhuma expectativa muito alta pro desempenho desse vídeo, mas
Muito obrigado a todo mundo que veio pro Chaminé 2. De verdade, cara, muito obrigado. Outra coisa, muito obrigado às pessoas que fizeram esse vídeo ser possível. Muito obrigado ao Sou Dudu, do Twitter. Muito obrigado ao Bielzito, do Twitter também. Muito obrigado a todos eles, que eles meio que me ajudaram a eu ter posse do jogo, pra eu conseguir desmembrar esse jogo inteiro. Eles que, enfim. 500 Pet é um jogo enorme, tem muitas coisas que provavelmente eu posso ter deixado passar. Eu juro, eu tentei ao máximo não fazer isso. Esse roteiro tá sendo feito desde o lançamento do jogo, pra vocês terem ideia, mas eu tentei não deixar nenhuma coisa passar, nada. Qualquer coisa vai ter parte 2, então se inscreve nesse canal, deixa o like, compartilha o vídeo pra um amigo seu, manda pra aquele seu amigo oreudo, aquele seu amigo crin, manda pra ele que eu sei que ele vai gostar desse vídeo, manda pra sua mãe com certeza vai adorar esse vídeo, tô brincando, mas de qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima, valeu!